Evoé, Eu vou estamos online. Acessando aqui agora o canal do Ponto de Cultura Ferrinho. Pessoal, então boa noite. Gostaria de desejar essa boa noite para todo mundo que vai começar a assistir aqui essa leitura, a leitura da peça Nossa Senhora das Nuvens, uma peça do dramaturgo Arístides Vargas, é um dramaturgo argentino que se exilou no Equador durante a ditadura argentina e lá ele fundou o grupo Mala Hierba. Ele tem toda uma caminhada, uma dramaturgia baseada na poética do exílio, desse processo que dolorosamente muitas pessoas viveram e ainda vivem, né, nessa situação, e ele expande essa noção de exílio, não só do exílio político, mas também de diversas situações em que nos sentimos próximos dessa situação de não pertencimento ou de desenraizamento social. E ele elabora, então, uma série de peças sobre essa temática. Nós iniciamos esse canal hoje, né? Tá transmitindo para todos, para que possam se conectar mais com a história do Ponto de Cultura Ferrinho, com as atividades desenvolvidas lá, e também está comunicando esses diferentes saberes e práticas que acontecem nesse espaço cultural. E o Arístides Vargas é um dramaturgo importante para nós, e a escolha dessa peça ela vem muito em direção também ao momento que a gente está vivendo hoje, né? Um momento em que casualmente estamos em casa, a maioria das pessoas, mas ao mesmo tempo, de certa forma, todos nos conectamos um pouco com esse sentimento de estar exilado dentro do próprio país, né? Principalmente os artistas que não estão no, né? Os artistas independentes, os artistas trabalhadores da cultura de uma forma geral, pessoas que se conectam com o fazer artístico, que são beneficiados pelos trabalhos da cultura também. Então a gente iniciou essa leitura um pouco para nos conectar e poder estar comunicando com vocês um pouco mais também da paixão, né, do teatro, assim. Então aqui essa noite tenho comigo o Ria Silveira, o Glaudinei Weber, o Beto Rodrigues, o Eugênio Barbosa, a Jordana de Moraes, a Cici Venturim e o Paulo Flores e a Adriane Lucas. Nós vamos iniciar agora a leitura da peça e eu passo então a palavra, peço que vocês nos acompanhem até o final, deixem comentários, perguntas que a gente vai estar respondendo. E passo então a palavra para o Eugênio, que vai começar então a leitura das rubricas, vai ser o nosso leitor. Nossa Senhora das Nuvens. Segundo exercício sobre o exílio, de Arístides Vargas. Tradução de Hugo Villavicencio. Este texto é apenas um roteiro para uma possível montagem que, de acordo com o modo de trabalhar do Grupo Mala Hierba, será reformulado e aprofundado a partir do contato com os atores. A peça narra os sucessivos encontros de Oscar e Bruna, dois exilados que conversam em lugares e tempos indefinidos, lembrando episódios de suas vidas num país chamado Nossa Senhora das Nuvens. Cena 1. Primeiro encontro entre Bruna e Oscar. Acho que já vi a sua cara em algum lugar. Impossível. Minha cara sempre anda comigo. O que está fazendo? Olho pássaros. Embasbacado. Como é que é? Nada, não. É que no meu país, os pássaros ficam loucos às 6 da manhã. É como se um professor de canto, neurótico pelo silêncio, puxasse os seus rabos. Porém, no meu, os maridos batem nas suas esposas. No meu também. Mas depois de dar 40 socos, eles ficam gentis. Levam suas esposas ao cinema para assistir a filmes mudos em preto e branco. Desculpe, mas de que país é você? No meu país,
Teve um cara que urinou um arco-íris. Desculpe, de que país é você? De Nossa Senhora das Nuvens. Fique sossegado. Existem coisas piores. Como? Por exemplo, ser de Nossa Senhora das Nuvens. Não admito que brinque com o meu país. Desculpe, achei que fosse daquele país, como eu. Não, eu sou de Nossa Senhora das Nuvens e tenho muito orgulho disso. Não grite, que eu sou capaz de fazer qualquer loucura. Sabe de uma coisa? Não sei não. Estou farta de ficar calada. Eu também. Coitados de nós, que não podemos levantar a voz só porque somos estrangeiros. Também não podemos ir pelo mundo afora gritando que nem Tarzan. Nem viver no silêncio dos bobos. Eu não fico calado, mesmo sabendo que as leis proíbem emitir opiniões políticas aos estrangeiros, mesmo errando ao falar a verdade, mesmo quando o que deveria fazer era mentir ou ficar calado. Eu não faço silêncio. Você faz muito bem, porque o silêncio é a casa dos que não têm casa, nem têm nada para contar porque não contam para nada. Falando nisso, você tem casa? Não. Também não tenho. Dorme onde? No ar. Como a flor. Que flor? A flor do ar. A flor do ar? A flor do ar vive no ar, não do ar, que disso todo mundo vive. A flor do ar mora nos galhos das árvores secas, nos postes, nos cabos de luz, sempre encostada nos outros, como dizendo, deixe que eu fique aqui um pouquinho, só um pouquinho. É uma flor capenga. Uma vez, um cara, como se chamava o cara, morava... Bom, o assunto é que a ferida que ele tinha no braço direito gangrenou. Não tinha médico, não tinha hospital por perto. Então ele decidiu operar-se, fazer uma cirurgia nele mesmo. Pegou o machado e começou outro problema. Como amputar o braço direito com o braço direito? Resumo da ópera. Precisamos de alguém para mutilar-nos. Precisamos de alguém para escorar-nos. Sempre precisamos de alguém. Para nos machucar. Para nos mutilar. Para nos escorar. Sinto que no meu país me feriu. É um país esgrimista. Desculpe, mas de que país é você? De Nossa Senhora das Nuvens. Mas não tem sotaque nenhum. O sotaque é algo que se perde fácil, sobretudo quando a gente mora num país em que faz tanto frio. Fique em silêncio, parece que não sabem do que falar. Por que você foi expulsa do seu país? Porque um dia eu falei que as madames do meu país, no lugar de tetas, têm taças de porcelana chinesa, nas quais os cavalheiros de cartola bebem caputinho sem leite. Falei que naquele lugar elas têm leques com dentes de crocodilos. Você falou isso? Falei, e falei que existem tantos militares no meu país que na Semana da Pátria, quando saem às ruas, parece que as ruas não se barbeiam por 3 dias. Você falou tudo isso? Foi. Também falei que no meu país os corruptos denunciam os corruptos e que isso é bom, porque eles sabem muito bem do que estão falando. Agora eu entendo por que foi mandado embora.
As forças vivas da nação ficarão zangadas com você. Foram eles que começaram. Como assim? Confundiram o país com um avião. Ah, não acredito. No início, eles falaram para a gente apertar bem os cintos. Nós apertamos. Depois, falaram de turbulências passageiras. Nós acreditamos. Falaram que no caso de asfixia econômica, umas máscaras iam cair automaticamente. Mas nada disso funcionou. O país se esborrachou e nunca encontramos a caixa preta. Ninguém se salvou. Ninguém. Não apertaram direito os cintos. Apertamos tanto que ficamos com a cara no chão. Não fique chateada, porque no meu país também vivemos nessa posição. É surpreendente a facilidade com que perde respeito o corpo social. Falando nisso, o corpo social costuma ficar nu? Não acredito. Nessa posição é bem arriscado. Pois é. Por que você foi expulso do seu país? Eu não fui expulso. Não? Não, eu fui morto. Pela polícia? Não, pelos vizinhos. Com uma faca? Não, com o silêncio. Veja, meus vizinhos eram gente atenciosa. Se faltava óleo, eles me emprestavam. Eles não sabiam que eram assassinos. Por isso se comportavam como vizinhos. Souberam quando me levaram preso, quando ficaram calados. Tentaram esquecer o que tinham visto. No momento preciso em que eles fechavam suas janelas, eu caí morto pelo esquecimento, o descaso e o medo. No meu país aconteceu o mesmo com um amigo. Desculpe. De que país é você? Do país das chuvas. Acho que está com saudade. Nós, os exilados, somos gente triste, disposta a imaginar coisas que nunca existiram. Fomos castigados tão perversamente que esquecemos que os nossos carrascos pertencem ao mesmo país que nós. E mesmo assim, ainda achamos que é o melhor país do mundo. Esquisito, não é? Ter saudade de um lugar perverso e ainda acreditar que é o melhor lugar do mundo. Eu tenho saudade da minha mãe. O que é que ela tem a ver com esses assassinos? Nada. Eles moram no mesmo lugar, não no mesmo país. No meu país, as mães morrem jovens no almoço, se suicidam no jantar e morrem aos poucos de manhã. E quando alguém pergunta pelos seus filhos, elas não respondem nada, pois têm medo de morrer de pena. Silêncio, age como se não tivessem do que falar. Desculpe, de que país é você? De Nossa Senhora das Nuvens. Eu também sou de lá, mas eu nunca vi. Eu andava muito no meio das árvores. Era jardineira? Não, era pássaro. Os pássaros não têm memória. Mas tem asas para voar sobre o esquecimento. Faz quantos anos que você saiu do seu país? 20 anos. Eu também. Olhe, o país já não deve ser o mesmo. Certamente. Por isso o inventamos toda vez que nos lembramos dele. Cena 2. A fundação de Nossa Senhora das Nuvens, segundo Bruna.
Ela se lembra de como Dom Techo levava a passear sua filha Irma para mostrar suas mãos aos homens. Veja, minha filha, eu não sou um homem mau. Acontece que está na hora de você se casar. Se os homens não pedem sua mão, é porque você não a mostra? Pai, nesta cidade não mora ninguém. Vamos, minha filha, mostre suas mãos aos homens. Pai, não tem homens aqui. Além do mais, me sinto ridícula. Melhor ridícula do que sozinha, a solidão se reconhece de duas formas: pelas mãos e pelo cheiro. Vamos, minha filha, joga seu cheiro aos homens. Por que você é tão cruel? Mostre as mãos. Está vendo? Não tem aliança nos dedos. Suas mãos estão solteiras. É terrível para uma mulher ter mãos virgens e cheiro de nada. Eles não gostam de mim, papai. Sabe por quê? Porque eles sentiram seu cheiro de coisa velha, seu hálito de jejum. Miseráveis. São todos uns miseráveis. Não vou respirar mais, papai. Todos na família temos o mesmo cheiro de flores secas. Não, papai. Meu hálito não cheira a nada. Meu corpo também não cheira a nada. Uma porta cheira melhor do que eu. Calada! Você não sabe de nada. Agora o sol esquenta as ruas e os miolos dos homens. As ruas estão vazias e eu estou gelada. O olhar dos homens derreterá você. Ninguém olha porque atrás das portas não tem ninguém. O frio habita em todos nós. Cale a boca, você não sabe de nada. Sou uma montanha gelada. Calada! Podem me escalar. No alto do meu corpo tem neve perpétua. Cala a boca, irmã. Se você levantasse as mãos, poderia tocar o outro sol. Não tem jeito, papai. Estou acostumada com o frio. Por isso ficou tão pálida, por causa do frio e de tanta escuridão. Vamos, levante o rosto para que os homens a vejam, para que o outro sol queime você. Sou uma montanha escura. Enquanto eu viver, não vou admitir que você fique só, nem que fique choramingando. Nós, as geleiras, choramos lágrimas de gelo. Calada, você não sabe de nada. Vamos, mostre aos homens como se derretem as neves do seu peito. O senhor não percebe que não tem ninguém? Que o vento fecha as portas quando eu passo? Não interessa, você não vai abrir as portas. Mostre que é capaz. Mostre que é minha filha. Mostre como tuas mãos abrem as portas dos homens, como batem nas portas dos homens. Só o vento bate nas portas de Nossa Senhora das Nuvens. Ninguém abre, porque dentro não tem ninguém. As portas desta cidade escondem o vazio. Ninguém abre para o vento porque dá azar. Com certeza eu fui trazida pelo vento. É por isso que não gostam de você. Lembro que no dia em que você nasceu, soprou um vento quente. Trazia jornais velhos, laranjas podres. É por isso que ninguém gosta de você. Vamos, peça que eles gostem de você. Vamos, peça. Eles não gostam de mim, papai. Sou uma mulher que... Cala a boca! Está parecendo sua defunta mãe, nem um pouco persuasiva e cheia de dúvidas. Papai, Calada! Você não sabe de nada. É chata e cheia de dúvidas. eu não quero casar. Hoje você casa. Não, Mostra seus braços, joga seu cheiro, mostra as neves do seu peito. Vamos, filha, fale com os homens. não quero casar. Pede para eles gostarem. Papai, por favor. Fale, eles vão entender. Tudo bem, vou falar. Essa é minha filha. Senhores, Homens,
Senhores homens de Nossa Senhora das Nuvens, sou uma mulher encalhada, boba e encalhada, porque sempre as encalhadas somos consideradas bobas, tolas e encalhadas. Para nós, o sol não é flamejante. É um sol moribundo e abobalhado. Para nós, o dia mais feliz é a segunda-feira, porque é um dia onde há tantas coisas por fazer, mas acabamos esquecendo, mesmo que por um momento, que no domingo fizemos a grande bobagem de ser profundamente infelizes. Bobas e encalhadas andamos pelo mundo até morrer como os bobos, de um surto de solidão no coração. Gostem de mim, por favor. Você lembra sua defunta mãe. Não é convincente e sempre está cheia de dúvidas. Como eu estava dizendo, gostem de mim, por favor. Caso contrário, vocês terão que me apontar com o dedo, enfiar o dedo na textura do meu coração bobo e anuviado, inventar apelidos para as mulheres como eu carregarem com amargura. Solteirona, traste, panela velha, choramingas. Para evitar isso tudo, eu vou me casar com o único homem que tem interesse em mim, meu pai. Agora ficou louca? O que você está falando? Assim, tudo ficará em família, pai. Teremos filhos que serão nossos irmãos e netos. Por sua vez, minha defunta mãe será minha defunta sogra. Os netos serão sobrinhos, os filhos irmãos do pai. Assim vamos encher de famílias as casas vazias de Nossa Senhora das Nuvens. Me larga, irmã. Você está completamente louca. Vamos à igreja, papai. Deus vai saber entender. Irmã, por favor. Vamos, papai. Temos de encher de filhos esta terra. Ficou louca, completamente louca. Não. Apenas estou só. Temos que encher de solidão esta terra. Cena 3. Bruna lembra-se de como vovó Josefa explicava a árvore genealógica do Memé, o bobo da cidade. Ele faz sons incompreensíveis durante a narração da vovó. Memé. Foi desse jeito que Dom Telo e sua filha Irma encheram de gente este país. Fundaram Memé. E fundar um país não é bobagem. Puxa minhas cãs que você vai ganhar uma moeda de prata por cada uma delas. Memé começa a puxar as cãs da vovó. Sabe aquele que mora frente à pracinha? Como se chama mesmo? O chamam de Vinagre, pelo azedo. Como se chama mesmo? Bom, ele é irmão da Matilde Herrera, a cabeleireira celestial, a que dá um jeito nos cabelos dos santos e virgens de Nossa Senhora das Nuvens. É uma cabeleireira muito boa. Desde que cuida do cabelo de Santo Antônio, o santo é outra coisa. Mas o que eu queria falar é o que já falei. Eles são irmãos, mas não sabem. Como quem? Bonita de Memé. Como quem? O Vinagre e a Matilde, não estou falando. Eles, por sua vez, são parentes dos Vascones. Mas como os Vascones são índios, não se bicam. Tampouco se bicam com os Molina, que sendo seus tios, são da costa. Quer dizer, são tios dos Vascones, porque do Vinagre e da Matilde, eles são irmãos de sangue, apesar de terem sobrenomes diferentes. Memé está lutando com as cãs da vovó. Mas, pelas veias de todo mundo, corre o sangue dos vacas, que de vacas não tem nada. É bem conhecida a mansidão desses bichos que nos dão o leite e seus derivados. Agora aqueles outros, ai meu filho, se o sobrenome correspondesse ao caráter do animal, teriam que se chamar galos, galos de rinha, porque são bons para armar confusão. Já não é o caso da família Galo,
que ganhou o sobrenome porque mora nos fundos da casa dos Molina, como num galinheiro. Estou falando que os galos são tios do Vinagre e da Matilde, e que o sobrenome faz jus a eles. Diferente dos Bravo, que são bons que nem pão de centeio. Já os centeios são aqueles que moram em frente à prefeitura. É verdade que eles são irmãos dos Vacas e primos dos Vascones. Mas como os Vascones são índios, eles não se bicam. Com os que se bicam é com os duques, que vivem feito duques às custas dos Vascones, que por sua vez são irmãos dos Duque Molina Vaca, que são os que sempre ganham as eleições por aqui. Porque aqui, ganhe quem ganhe, sempre ganha a família Robles, que são Duque pela mãe e Robles pelo pai. Apesar de que as más línguas dizem que foram os Plaza os verdadeiros pais de todos os que nasceram aqui. Mas não de mim, que sou Vila Formosa, quer dizer, no sobrenome apenas. Porém, o Vinagre também é Vila Formosa. Não a Matilde, que é Armendari Salim. Os Salim são turcos do Líbano. Não me pergunte como um turco pode ter nascido no Líbano, porque essas coisas são de turcos. Estou falando que os Armendarim são irmãos dos Vascones, mas que não se bicam porque são índios. Memé, você é descendente direto dos Vascones, misturado com os Nunes, que são... Eles são mesmo de onde? Pela cor devem ser de Angola. Memé, você descende dessa barra funda, por isso ficou desse jeito. Porque aqui todos somos parentes. E quando o sangue se mistura, fica-se torpe e abobalhado. Memé está completamente perdido nas cães da vovó. Angelita Vascones me contava como a esculhambavam por ser índio. Isso me deixa nervosa, porque todos aqui têm um pouco de tudo. Isso nunca serviu de nada. Que estão pensando os Duque? Se sua fortuna for ganha as custas dos Vascones, os Molina, feitos uns doutores, são os remediados. Os Robles fizeram fortuna na fronteira contrabandeando macarrão. Mas se agora o vem pela rua, nem cumprimento. A gente se mata trabalhando para que outros vivam como reis. Os Del Rey são os cretinos que de reis não tem nada, só o sobrenome. Bufões deveriam chamar-se. Bufões Del Rey. Só a morte é justa, porque levará todos por igual. Ricos, pobres, vivos. Até os bobos como você, Memé. Grunhidas de Memé. Memé? Memé está completamente absorto com as cães da vovó. O que está fazendo no chão, Memé? Memé, sua linhagem não é uma árvore, é uma selva genealógica. É até melhor que por suas veias corra a inocência e a bobagem do que a avareza e a solidão que corre nas veias dos seus parentes. Cena 4. Bruna se lembra como o governador contava para sua esposa sobre a grande confusão causada por Memé, que fora influenciado pelas histórias da vovó Josefa enquanto dançavam uma valsa. É uma vergonha, uma indecência, Memé. Aquele idiota chegou ao meu escritório. Você não imagina para quê? Para falar que, segundo vínculos familiares recentemente descobertos, eu sou seu pai. Eu falei para ele, Memé, que eu seja pai da pátria não significa que seja seu pai. Mas que ideia! A culpa é daquela velha louca que inventa histórias destrambelhadas, sei lá com que propósito. Temos que ficar unidos contra esses canalhas, como você bem diz. Os Vascones, aqueles índios, estão processando a família Molina. E por quê? Porque o idiota do Memé chegou com a fofoca de que a terra lhes pertence. Querem terra para quê? Chega a que tem nas orelhas?
O que estão querendo os índios vascones? Que as famílias honradas lhe regalem os que ganharam com tanto esforço e sacrifício? Não, pelo amor de Deus, isso é o cúmulo. Sempre foram os mortos de fome. Agora estão querendo sentar na nossa mesa. Tudo isso por causa daquela velha louca que anda gritando para quem quer ouvir, que neste lugar todos somos parentes. Imagine. Não dá para imaginar. Nem eu. E de quem foi a ideia? Do idiota do Memé, que ficou satisfeito de envergonhar as famílias honradas e agora se dedica a sublevar o povão, como fez com a família Galo, onde chegou com a fofoca de que a casa dos Robles lhes pertence porque o vovô Galo a construiu. Ele a construiu porque era pedreiro, ora bolas. Queria que a casa fosse construída pelo Dr. Robles, que é advogado? Aqui vai se armar uma confusão daquelas. Este país está condenado à desordem e anarquia. Tudo isso por quê? Porque o idiota do Memé pensa que todos somos irmãos aqui. Eu falei para Memé, vivemos num país que parece um convento franciscano. Mas isso não quer dizer que sejamos todos irmãos? Unha e carne, como se fala vulgarmente? Pelo amor de Deus, não vamos chafurdar na lama. Foi dado tudo para eles. O que mais estão querendo? O que estão querendo? Fazer baderna? É isso? Crie corvos que comerão seus olhos. Quem pensa que é o tal Memé para criar tanta bagunça? Um pateta que não faz ideia do que está fazendo. Um bocó de fivela, como você diz. Imagine que o povão está seguindo esse cretino como se fosse um messias. Não dá para imaginar. Imagine que aquele idiota fala que eu sou o pai dele. Você é o pai dele? O pai dele? De jeito nenhum. Além do mais, você seria a primeira a saber? Você é minha esposa? Eu jamais teria um filho sem o consentimento da minha esposinha. Eu não tenho tido filhos. Eu também não. Então, o Memé é filho de quem? Não sei. Ele também falou que você é minha irmã. Cruz, credo. Você é minha irmã? Lógico que não. É lógico. Esse Memé é um idiota. Eu, sua irmã. Quem teve essa ideia? Aquela velha é o cão. Ela tem pensamentos podres. E se fôssemos irmãos? Quem com isso? Não somos irmãos. Se fôssemos irmãos? Quem com isso? Quem com isso? Quem? Se formos irmãos, quem com isso? Quem? Seria horrível. Mas quem? Horroroso, mas quem? Por que você me olha assim? Eu não sou seu irmão? Olho como sempre tenho olhado. Se você encontra no meu olhar algo de familiar, a culpa é sua. Deve ter algum motivo para isso. Você está me escondendo algo? Você pensa que escondo algo porque seguramente é você que esconde algo. Eu não sou sua irmã para você me tratar desse jeito. Eu não falei que você é minha irmã. Fica parecendo pelo tratamento. Isso depende do maltrato que você me dá. Estou ficando com medo. Na dúvida, nunca mais dormiremos juntos. Nada de beijo na boca, nem carícias, namorar nunca mais. Esse idiota conseguiu fazer a gente duvidar de nós mesmos. Ao final, quem somos nós? A tarde custa a passar, a noite custa a chegar. Vamos viver eternamente num crepúsculo cinzento. Esse tonto conseguiu nos jogar na melancolia. Este país vai naufragar na tristeza e na dúvida. Cena 5. Segundo encontro de Bruna e Oscar. Os exilados são gente triste, dispostos a imaginar coisas que nunca existiram, lembrando fatos que nunca aconteceram.
Até que um dia a morte nos surpreende num país estrangeiro, do qual apenas lembramos que tinha um homem que tocava piano. Desculpe, acho que já vi sua cara em outro lugar. Pode ser. Sempre a esqueço nas cadeiras em que vou sentar. Não foi você que contou aquela história sobre a fundação de Nossa Senhora das Nuvens? Uma história realmente destrambelhada sobre o Memé, a Irma e todo o resto? É claro, você era... Lembrei-me de você. Pode sentar. Já jantou? Não, Eu também não. eu janto sempre às 8, mas acontece que no momento não tenho relógio. Eu tive um gato vermelho que não suportava relógios. Toda vez que o ponteiro do segundo se mexia, ele avançava. Ele não suportava a passagem do tempo? Pois é, ele destruiu vários relógios antes de ser sacrificado. Acho que foi às 3h15 ou às 6 da tarde de uma segunda-feira, ou era terça. Eu não me lembro bem. Eu só sei que foi sacrificado porque ele tinha fobia de relógios. Um livro sagrado disse: ame seu animal como a si mesmo. O problema é quando a gente odeia a si mesmo. Não estou entendendo. Tenho visto pessoas tratando os animais do mesmo jeito que elas são tratadas por outras pessoas. Se um dia as coisas mudarem, pessoas e animais vão comer na mesma mesa. E isso ficou religioso demais. O bom de ser exilado num país latino-americano é que você não perde a raiz religiosa. Pode até perder a dignidade, mas nunca a raiz religiosa. Acho que tem dois tipos de exílio. Aquele de férias, com vista ao mar, exclusivo para gerentes, ministros, ex-presidentes, e o exílio dos que não têm relógio, quer dizer, nós. Também acho que existem dois tipos de dignidade. A dignidade dos dignos e a dignidade dos que não são dignos de dignidade, porque não têm relógios. Quer dizer, nós. Para mim, o exílio é um problema de abraços. Como assim? Veja bem, quando eu era criança e abraçava o meu cachorro, meus pais ficavam bravos e me exilavam no quarto. Quando eu era adolescente, abracei um rapaz que me exilou na solidão. Já adulta, abracei uns ideais que acabaram me banindo do meu país. Isso sem falar das vezes que fui punida por tentar abraçar a minha religião. Na dúvida, agora não abraço mais ninguém. De que jeito faz amor? Sem abraços. Sem carinho, sem afeto? Tenho observado que os presidentes se abraçam toda vez que se cumprimentam. Alguns deles até se beijam. Acho que isso não quer dizer que depois eles vão para a cama. Resumindo, você não gosta de abraços. Gosto, mas quando são as asas que abraçam, os braços para o trabalho e as asas para o abraço. Conheci uma garota que tinha asas. Ah, é? É? Parece até mentira. Ela se chamava Democracia. Democracia Martinez. Inacreditável. Mas ela foi violentada. Também. Esse nome convida ao estupro. Foi na calada da noite. Ficou toda arrebentada. Coitada da moça. Foi um bando de... Um bando de congressistas? Foi. Mas eles ficaram
desapontados, porque a moça tinha sido violentada antes por um bando de executivos. Imagine você, a família da moça era gente com muito dinheiro e o fato ficou abafado. É lógico. Não dá para ficar mostrando uma violentada como se fosse uma nova Constituição. É isso aí. E olha que era um bom partido, cheio de filantropos, de gente honrada e limpa. Tomavam banho sempre? Sempre. Eles saíam do chuveiro berrando: somos gente limpa e não vamos aceitar nenhuma calúnia contra nós. Devia ser uma chuveirada daquelas, toda papelada, feito papel picado. Como é que é? Uma pessoa que faz política deve ter um passado limpo, sem mancha, sem passado nenhum, se for possível. Desculpe, eu não estava falando de política. Também não. Às vezes eu me pergunto de onde vêm esses políticos. E qual é a resposta? Não vêm de lugar nenhum. Eles sempre estiveram aqui. Aqui? Onde? Lá nos chuveiros, esfregando a consciência com pedra-pomes. Mas quem tem a coragem de encarar a onça pintada? É verdade. Ninguém tem coragem de encarar. Falando nisso, eu fico surpreso com a quantidade de termos de higiene utilizados na política. Por exemplo, passado sem mancha, histórico impecável, lavado de dólares. Isso me levou à seguinte questão: qual é o detergente que um país deve usar para limpar o fracasso que gruda na nossa pele, feito sujeira? Mas não fique triste. Também são empregados termos musicais para falar da vida política. Por exemplo, o Concerto de Nações. E, segundo você, nesse concerto, qual é o instrumento musical que representa o nosso país? O bumbo. Por quê? Porque faz muito barulho, é escandaloso e poderia perfeitamente não existir. Você voa muito alto. Tenho asas, mas não consigo abraçar. Como faz o amor? Eu não faço amor. É o amor que me faz e me desfaz. O que não deixa de ser um absurdo. É como se um raio de lua derretesse a manteiga. Não estou entendendo. No amor, não tem nada para entender. Como assim? O amor pode ser muito bem definido. Se você tiver tempo e vontade. Podemos afirmar, por exemplo, que é o coração quem tira a roupa de trás do biombo, ou que pinta o céu com uma escova de dentes, ou que corta o queijo com uma faca épica, ou que morre de solidão até que alguém o ressuscite para outra vez ficar de trás do biombo. Cheguei à conclusão de que amar é dar-se, mas, por favor, tem que devolver o troco. Não se deu bem no amor. Não posso me queixar. Tanto que ainda não aprendi a tirar a roupa de trás do biombo sozinha. Falando nisso, tinha histórias de amor em Nossa Senhora das Nuvens? Lógico, grandes histórias de amor, especialmente quando os irmãos Aguilera galanteavam as mulheres. Você não se lembra? Não. Então escute. Cena 6. Oscar lembra os galanteios dos irmãos Aguilera. Bobagem e sensualidade que faziam explodir paixões em Nossa Senhora das Nuvens.
Quando você vem chegando, parece a estátua de uma deusa grega. Quando vejo você partir, meus olhos destroem até o mármore. Quando você se aproxima, crescem flores em minhas mãos e um bambuzal no meio da água. Queria ser um parafuso e que você fosse minha porca. Queria violentar sua intimidade, seu espaço vital, sua correspondência, violentar seu silêncio, porque ele violentou todos os meus desejos. Queria ser uma tocha para alumiar de noite. Queria ser a lágrima que a chuva pousa no seu cabelo. Queria ser. Como se chama esse negócio de detectar submarinos? Boa tarde, belezoca. Falo e a tarde engasga, iluminando os girassóis do seu degote. Adeus, maminha, mamãezinha, mama, mamitinha. Mamãe? Adeus, mamãe. Queria ser marinheiro e que você fosse meu transatlântico. Queria ser um transatlântico. Queria ser um transatlântico. Queria ser um transatlântico. Queria ser um trenó e você minha cadela, para ser levado do frio ao fogo. Queria ser uma flor e você um vaso ou um tinteiro para enfiar meu galho na sua tinta. Não tenho olhos para as outras, porque você é a menina dos meus olhos. Não tenho mãos para as outras, porque você é minha munheca. Desmunheca como uma que boneca fosse uma explicando. porta para lhe dar uma porrada. Você é a larva que nunca será borboleta. Roubou o carinho e nunca devolveu. Minha vida é um deserto carente de camelos. De nosso amor, só resta uma camisa amarrotada. Nasceram garras nas minhas mãos quando um réptil entrou na minha cama. Queria ser uma mordida e ficar sempre na sua boca. Queria ficar sem fôlego. Queria ser sua respiração para ficar sempre na sua boca. Eu queria... Queria ser a sombra da sua língua para ficar sempre na sua boca. Queria ser a pele dos seus lábios e ficar sempre na sua boca. Chega, acabou. Eu também quero ficar na sua boca, ser sua escova de dente, seu dentista, um palavrão, um sujeito desprezível, alguém que traiu você, aquele que roubava a grana do seu criado mudo, o que enchia a cara, entugúrios infectos, aquele que traiu você, aquele que você xinga todo dia, porque conseguia fazer o que todos queriam, ficar de uma puta vez na sua boca, como uma mordida, como sua baba, como um palavrão, como uma sombra que enche a sua boca sombria. Quando vejo você chegar, cresce um bambuzal no meio da água. Cena 7. Oscar lembra como Ângela Lucien, tocada pelas palavras dos irmãos Aguilera, decide visitar seu marido, o maestre Renan, diretor da Orquestra Sinfônica de Nossa Senhora das Nuvens, que no meio do ensaio sente-se perturbado pela presença de sua mulher. A música suave no começo ficará desarranjada no final da cena. Renan, meu amor, eu vinha caminhando pela praça quando esses tarados dos Aguilera me falaram umas coisas.
Renan, essas palavras não são galanteios normais, não. Essas palavras deixam você nua. Não são galanteios normais. Essas palavras deixam a gente nua. Renan, você está me ouvindo? Estou, Ângela, meu amor. Falei que não precisa vir ao ensaio. Os músicos gemem quando você chega, meu amor. Galanteios me deixam louca, Renan. Eu fiquei com vontade de ver você. Sim, meu amor, mas os músicos... Veja como olha o primeiro violino. Ângela, tá olhando feio. Eu não posso fazer nada, Renan. Continue dirigindo. Você fica um gato com um pauzinho na mão. Ângela, os músicos urram quando você chega. É inveja, Renan. Acontece que eles não têm uma única esposa que assista ao ensaio deles. Olha o timbaleiro. Com que força bate nos tímbales. Bate e olha, bate e olha. Amorzinho, eu trouxe uma omelete de batatas, pimentão e cebola, também como você gosta. Ah, por favor, Ângela. Eu estou dirigindo uma orquestra. Não posso dirigir e comer omelete ao mesmo tempo. Você sempre falou que a minha omelete era ótima. É ótima, meu amor. Ângela, é ótima. Mas não nessas circunstâncias. Tudo bem, Renan. Não atrapalho mais. Obrigado. Renan! Ei, Renan! Renan! O que você quer agora? Tem muitos russos na sua orquestra! São armênios. Ah, tudo é a mesma coisa. Não, não. Tudo não é a mesma coisa. Certeza? Certeza mesmo de que não quer omelete? Deixe-me ensaiar, Ângela. Deixe-me ensaiar. Ai, tudo bem. Ai, Renan, tudo bem, mas você nunca me tratou desse jeito. Meu amor. Eu sou sempre gentil e amável. Reconheço que algumas vezes exagero, mas eu faço por amor. Ângela. Se a gente pudesse libertar-se de todo o amor que sente, com a mesma facilidade com que jogamos fora o pó dos tapetes. Se a gente pudesse, eu já teria me libertado, Renan. Juro pela minha santa mãe, eu já teria me libertado. Vou-me embora. Adeus. Ângela, meu amor, entenda. Se você quer que eu vá embora, eu vou. Tudo bem, pode ficar, porém calada. Gata. Certeza de que não quer omelete? Não, Ângela, fique calada, por favor. Está dormindo. Ok? Aquele que toca o oboé. Está dormindo. Não, ele está concentrado. Tô falando que ele está dormindo. Por favor, chega. Olha, Renan, se eu fosse você, colocaria o dos pratos perto para ele acordar. Cala a boca, Ângela. Eu sei o que acontece com meus músicos quando dormem, quando tocam, quando ficam tristes. Eu sei tudo deles. Se você sabe tanto dos seus músicos, por que comigo desafina sempre? Por favor, Ângela, fale baixo. Renan, você nunca toca meu instrumento. Quando toca, só tira baladas folclóricas. Ângela, fale baixo,
Fale baixo, por favor. Não, não vou falar baixo. Olha você com um pauzinho na mão. Batuta. Chama-se batuta. Para mim é um pauzinho. O que seria de você se perdesse o pauzinho? Fica poderoso com um pauzinho na mão. Adeus rezando e batendo com um pauzinho. Ângela, meu amor. Não fique com lástima de mim, Renan. Eu sei que você é um artista e eu apenas um estorvo. Alguém sem sua sensibilidade, mas alguém que prefere o ódio à lástima. O segundo clarinete está desafinando, hein? Eu me sacrifiquei para que você pudesse fazer música. Desculpe. Oh, do trompete! O senhor pode baixar um pouco que eu estou falando do meu marido? Obrigada. O que você está fazendo, Ângela? Você vai me fazer estourar. Não seja ridículo! Você nunca estoura! O clarinete está desafinando, assim não dá, Renan, não dá. Oh, meu senhor! Onde aprendeu a tocar esse clarinete? Cala a boca, Ângela. Eu sei que ele desafina. E por que você não fala nada? Ele é armênio. Não vai me entender. Me dá a batuta. Você vai ver como ele não desafina mais. Não, amorzinho. A batuta é minha. Assim fica poderoso, não é? Queimei minhas pestanas por 15 anos no conservatório para ter uma batuta. E você vai tentar tirar de mim? Isso é abuso de poder. Me dá a batuta. Chega, Ângela. Olha como gemem os músicos, como baba o trompetista, como treme o violinista. Olha, Ângela, olha. Me dá a batuta. Agora vai correr sangue. Quem vai correr é você. Larga, miserável. Miserável será sua mãe. Não mexa com a minha mãe. Lutam, a música se atropela, a batuta quebra. O pauzinho se quebrou. Você quebrou. Nós dois. O que vou fazer agora sem a batuta? Nada. Curioso. Sinto-me mais leve sem a batuta na mão. Agora você tem as mãos livres. Como pra quê, amorzinho? Para tocar meu instrumento e comer omelete espanhola. Cena 8. Oscar lembra Soledad, quando esta foi visitar Juan, seu esposo que estava no hospício. Ela também tinha sido atingida pelos galanteios dos irmãos Aguilera. Passeava pela praça quando os irmãos Aguilera soltaram aqueles galanteios. Com vontade de me ver? É. Os irmãos Aguilera fazem belos galanteios? Fazem. Eles são apenas um pouco desbocados. Você vem me ver porque me ama. Nada me dá mais alegria do que visitar você. Há quanto tempo eu estou aqui? Já faz 1 ano. O que eu fiz? Você inventou guizos e fatias de pão. Depois ficou mudo durante uns meses. E quando voltou a falar, foi para dizer que tinha inventado a rosa dos ventos e as gaivotas. Mas essas coisas já foram inventadas.
Foi por isso que você ficou aqui, por inventar coisas que já tinham sido inventadas. A vantagem de ficar aqui é que dá para inventar coisas sem que ninguém interne você, porque você já está internado. É bom inventar coisas mesmo, se já foram inventadas. Cada vez que a gente o faz, reinventa, não é verdade? É isso mesmo. Às vezes, eu invento que um dia você volta para casa. Então, a gente estende um lençol no quintal e ficamos contando estrelas até o amanhecer. Mas é claro que não conto isso para ninguém. Acho que é porque não tenho coragem de que me chamem de louca. No entanto, enlouqueço em silêncio, sem que ninguém perceba. É bem triste ficar louca desse jeito. Inventei uma canção. Foi? Foi. Quer cantar para mim? Quero e não quero. Ah, cante, vamos. É? É. Bom, ela era boa e ele era bom. Um sol bondoso os esquentava. Era muito bom, porque ele caçava. No espelho que era muito bom. Ela, ele e o gato transpareciam. Cara de bons eles tinham. Bondosamente surpreendidos, porque ela era boa. Ele era bom e o gato também. Um sol bondoso os esquentava. Tinha um gato que era muito bom. Vai repetindo assim, até a gente cansar de cantar e ficar em silêncio. É uma linda canção, como as que você cantava quando nos conhecemos. Isso já faz um bom tempo. Assim. Mas eu tenho um álbum de fotografias onde o tempo não passa. Às vezes, abro o álbum e ainda consigo sentir o cheiro que a gente tinha naquela época. A gente cheirava mal? Não, Eu não tenho mais cheiro nenhum, nem bom, nem mal. eu também não tenho. Por que será, hein? Sei lá. Talvez porque aos 20 anos tivéssemos sido tomados por um único cheiro. Falam que o amor é uma flor com 2 perfumes. Mas se essa flor morre, Você seria capaz de me matar? por que você fala isso? Porque neste lugar estou quase morto. Mas você pode ir embora, voltar para casa. Falei como é este lugar na minha cabeça? Às vezes escuto barulhos. É como se ventasse dentro da minha cabeça. É como se o vento arrastasse laranjas, podres e jornais velhos. Porém arrasta miséria. Aquele vento passa e não me despenteia porque passa dentro de mim. Lá no fundo, eu queria amar melhor você. Mas esse vento não permite enxergar você claramente. Então a vida fica de ponta cabeça e não consigo. Sou apenas a sombra daquele rapaz que costumava cantar histórias de amor para você. Certa vez, já faz muito tempo, numa cidade esquecida, tinha um rapaz que costumava cantar canções de amor muito tarde da noite. As pessoas não gostavam disso porque tinham que acordar cedo para trabalhar no dia seguinte. E as canções acabavam roubando as horas de sono delas. Mesmo assim, o rapaz continuava cantando essa canção. Uma noite, escutou-se um disparo. Nunca se soube quem disparou. O rapaz pulou, a bala beijou seu ombro e se cravou no chão. O rapaz até conseguiu fugir. Porém, sua sombra morta ficou estendida no chão. E sabemos que as sombras não cantam canções de amor. Cena 9. Terceiro encontro de Bruna e Oscar. O exílio começa quando matamos as coisas que amamos. Porém, não as matamos de vez, senão aos poucos, durante longos anos. É como se o tempo colocasse uma faca em nossas mãos e a gente matasse com ela
os escassos momentos em que fomos felizes. Mas não o fazemos por ódio, porque eu não acredito que o tempo acumule ódio pelas nossas miseráveis lembranças. Fazemos com a mesma inocência como que nossas lembranças se tornam atuais, com a mesma violência produzida pelo deixa para depois, pelo eu não lembro, pelo como se chamava mesmo? Não acredito. Essa gente me olha como se eu fosse um marciano. Desculpe, acho que eu já vi a sua cara em outro lugar. Sem chance. Eu só tenho uma cara e a uso pouco. É isso mesmo. Foi você quem contou aquelas histórias de amor bastante escabrosas? Foi sim. E você era, claro. O que você está fazendo? Recitando. É poetisa? Sou. Recite algo que dê para dançar e que todo mundo conheça. Será um prazer. As casas pobres de Nossa Senhora das Nuvens fazem a permanente nos dias cálidos de agosto e desmancham nos dias chuvosos de abril. Os carros da polícia de Nossa Senhora das Nuvens bocejam pelas janelas de onde latem escopetas nanicas. Você foi expulsa do seu país por causa dos seus poemas dançantes. No meu país, dançar é considerado um delito grave. Mas são poemas inocentes. No meu país, nada é inocente. Agora não se persegue ninguém por fazer poesia. Agora, ninguém se exila por motivos políticos. Se exilam por desfalque, por roubo. Acho que tem um exílio por motivos políticos. Qual? O exílio provocado pela fome. A fome é a forma mais sutil de perseguição política. Esse pensamento é seu? Não, comprei na loja da esquina. Fica um pouco grande ainda, mas encolhe na primeira lavada. Por que estão nos olhando desse jeito? Percebeu? Eles nos olham como se fôssemos marcianos. Deve ser porque falamos diferente? Acham que são os donos deste país. Só porque chegaram antes da gente? São os desaforados. Estou começando a ficar chateada. Com que direito nos olham assim? No lugar de você, eu lhes falava na sua própria língua. Falava que não vamos aturar mais abusos. Ladies and gentlemen, we are exiled, but you have 5 minutes to give us a place in your home and invite us to lunch. We have no passport and no documents, nor do we have any connection with these laws, because the world belongs to all human beings. We are sick of being kicked around, sick of showing documents around every corner, as if a document were more important than a feeling. O que você falou? Nada. Que somos de um país distante, que já não existe mais, porque nós deixamos de existir nele. Um país onde cresciam os castanheiros e os álamos, onde ninguém nos olhava desse jeito. Agora não nos olham mais como marcianos. Olham com lástima. Só nos resta continuar lembrando que éramos de um lugar onde não nos olhavam desse jeito. Cena 10. Bruna lembra a morte da vovó Rocefa nos anos da violência. Veja você quem está por aqui. O pequeno Memé. Venha, Memé. Acompanhe sua avó em tomar um banho de lua.
Já sei que está proibido sair de casa depois das 10 da noite. Mas acontece que essa lua hoje está parecendo uma bola de neblina. A noite está tão clara que dá para ver como apodrecem as casas de Nossa Senhora das Nuvens. Como choram nos seus postes as lâmpadas queimadas. Olha, Memé, está chovendo farinha. Não é neblina, é farinha. Ou então vai ver que alguma deusa terrível está fumando cachimbo e jogando baforadas de fumaça sobre a gente. Venha, não tenha medo. Chega com o medo das casas trêmulas de Nossa Senhora das Nuvens. Olhe, elas têm um sabre fincado nos telhados. Por isso não conseguem voar. Vizinhos, abram as janelas. Libertem suas asas, porque esta noite a lua está cheia. Não vou me calar, Memé. Chega do silêncio provocado pela fome e pela desolação. Não vou me calar, porque hoje estou mais triste que um gato castrado, que uma lembrança pendurada no cabide, que uma paisagem pintada por um homem sem orelha. Não vou me calar, porque não tenho vontade de me calar. Sou uma velha que sempre tomou banhos de lua. Minha mãe, minha avó, elas sempre tomaram banhos de lua em noites como esta. Posso ver seus corpos molhados pela luz da lua, como penteiam e alisam os seus cabelos de prata. Em noites de lua cheia, devemos ter a coragem necessária para expor nossa nudez e deixar que a luz da lua molhe nosso corpo. Caso contrário, apenas teremos força para fechar nossas janelas e enfurnar-nos tremendo de medo nas nossas trepidantes casas. Olha! Veja você quem está por aqui, meu pequeno Memé. Venha, Memé. Olha esse pontinho vermelho no meu coração. Você está vendo? Fique mais perto. Olhe lá dentro. Talvez você consiga enxergar uma multidão de pessoas tomando banho de lua em noite de plenilúnio. Cena 11. Bruna lembra a morte dos jovens militantes nos anos da violência. Os personagens, Alicia e Federico, levam os rostos cobertos e movimentam-se mecanicamente. Imagina que eles chegam e derrubam as portas. Imagine que temos 1 minuto para fugir. Imagine que a porta está trancada e ganhamos 1 minuto para fugir. Imagine que estamos dormindo. Imagine que acordamos subitamente, que você consegue fugir, que ganha a rua, que vejo como a sua imagem se afasta, sendo que isso é a última coisa que eu vejo nesse mundo. Imagine que é você que consegue fugir, que você ganha a rua, que vejo como a sua imagem se afasta, sendo que é isso, é o último que eu vejo deste mundo. Imagine que conseguimos fugir os dois. Imagine que conseguimos fugir os dois, que eles ficam sós nesse quarto, junto com os nossos livros, cheios de boas intenções. Imagine que eles, cheios de raiva, queimam nossos livros e nossas boas intenções. Imagine que nenhum dos dois escapa. Imagine que morremos abraçados porque nos amamos muito. Imagine que nos derrubam abraçados. Imagine que nos fazem desaparecer. Imagine que desaparecemos completamente. Imagine que erramos por acreditar que só nós não podíamos morrer. Imagine que tudo foi um grande equívoco, porque realmente podíamos morrer como morremos. Imagine que começamos tudo de novo. Imagine que voltamos a errar.
Imagine que não dá tempo, porque voltam a nos matar. Imagine que outros equivocados peguem os nossos equívocos e, por equívoco, fazem um mundo melhor. Imagine que não é nada disso e que nos afogamos em nossos equívocos. Imagine que desde a outra margem olham com raiva e sem indulgência. Imagine que nos esquecem. Imagine que nos esquecem. Imagine. Imagine. Cena 12. Bruna lembra-se de uma última imagem, a de um homem solitário numa balsa sobre um lago. Foi uma criança quem me ensinou o ofício de pescar com pelicanos. Então, fui até o mar e apanhei um. Não precisei de gaiola, nem de truques. Foi só falar com ele, convencer ele. Expliquei para ele que queria praticar um ofício absurdo. Quero pescar com o senhor, que é pelicano, para que a minha única filha entenda que podemos sonhar com coisas impossíveis, como, por exemplo, pescar com pelicanos. Estiquei a vara e o pássaro pousou suavemente. Foi desse jeito que o trouxe. No começo, ele ficava com saudade dos precipícios, dos fiordes. Depois se acostumou a viver longe da praia. Por que aconteceu isso? Porque eu tinha convencido ele que dá para fazer coisas impossíveis. Comecei meu trabalho amarrando uma fita vermelha no seu pescoço. Depois, ele mergulhou na água e voltou com o papo cheio de peixes. A fita vermelha impedia que os tragasse. Ele sabia que só eu podia retirar a fita vermelha. Por isso, vinha até mim com o papo cheio de peixes. Eu abri o bico dele, pegava um peixe e soltava a fita para ele engolir o resto. Parece algo cruel, mas não era. Era apenas um pequeno empreendimento absurdo. Assim passavam os dias. Eu e o pelicano, umas vezes tristes, outras alegres. Minha filha, é uma pena você ter sido morta nessa cidade. Nunca conseguirá aprender o ofício absurdo de pescar com pelicanos. Cena 13. Último encontro de Oscar e Bruna. Estranho. Acho que eu já vi sua cara em outro lugar, mas não me lembro onde. Deve ser naquela rua. Como se chamava? Terminava no rio feito um suicida. A rua morria no rio. Deixava de ser rua e virava leito. Não conseguia lembrar como se chamava aquela rua, nem aquele rio. E aquela senhora? Como se chamava? Sim. E nas caixinhas vinham retratos de artistas de cinema. Então eu usava as caixinhas para fazer filmes. Eu era criança, tinha medo de que aquela moça e os seus fósforos desaparecessem um dia e que eu não conseguisse terminar meu filme feito de caixinhas que guardavam fogo. Você sabe que às vezes eu tenho medo de ficar vazia? Quer dizer, de que todo o meu fogo se consuma e que fique apenas um amontoado de imagens desarrumadas, com as quais não dá para fazer um filme ou uma vida, ou algo que sobreviva, mesmo que vazia e assustada, ao perceber que tudo que vivi cabia em uma caixinha de fósforos, que era vendida por uma moça que... Como ela se chamava? Consigo ver a esquina, a rua, mas eu não consigo lembrar o nome dela. Não se preocupe. O esquecimento
tomará conta de nós, porque temos alma. Como se chamam aquelas imagens que aparecem no momento de fechar os olhos? Sim. Como se chama isso? Não interessa. Nós já estamos lá. O pensamento de alguém que fechou os olhos e respira com dificuldade. De alguém que movimenta com sofreguidão duas esferas debaixo de suas pupilas, como se observasse algo que desaparece no tempo e que não consegue fazer nada para evitá-lo. Fim. E aí, pessoal, estamos todos aí, pós-leitura. Queria convidar o Paulo para comentar um pouco sobre como foi, ou comentar um pouco sobre a peça. Na realidade, é um texto, né, que, para mim, me tocou profundamente, porque ele tem todo esse aspecto político, mas fala de uma maneira poética. Ele se utiliza de uma alegoria para nos tocar a realidade. Então, não é apenas assim uma imitação do que aconteceu, né? Mas de que maneira essa experiência que esse dramaturgo e também a própria experiência das pessoas que formaram esse grupo, que todos eles eram exilados políticos, que tiveram que deixar o seu país para se encontrar num outro país, que a princípio eles não tinham nenhum vínculo. Por isso mesmo eles falaram que eles encontraram o país teatro para se exilar. Isso eu acho que é bem importante assim a gente pensar nisso, né? Que o teatro como um lugar onde é possível se viver uma utopia, um olhar sobre um mundo mais generoso. E acho que essa foi a força desses argentinos, que era o Aristides e a Susana, e acharam que vinha do exílio espanhol, da ditadura franquista. Então, eles se encontram no Equador e a forma deles construírem o mundo dos sonhos era um grupo de teatro, formar uma comunidade teatral. E esse texto, eu acho que fala de várias coisas, fala principalmente da violência que é o exílio, que pode ser de várias formas, né? A perseguição política, perseguição pelas ideias, mas também como aparece numa determinada cena que o Oscar fala que a pior perseguição política, o exílio político, é o exílio da fome. E a gente vê no mundo inteiro milhares, milhões de pessoas deixando a sua terra, o seu país, pela fome ou pelas guerras que devastaram a sua pátria. E tem vários momentos que a gente poderia comentar sobre o texto, né, com mais tempo, né, porque todo ele, a todo momento, através das memórias e dos sonhos. Então, o texto sempre fica num plano que não é o plano que a gente está acostumado no dia a dia, do concreto, do material. É quase sempre esse clima onírico, mas ele vai falando de todo o processo colonial na América Latina, através daquela longa fala
da avó, né, da Josefa ou Josefa, né, do início, fala da origem, né, dessas chamados as nações, as pátrias latino-americanas, né, que é uma mistura de raças, mas ao mesmo tempo sempre se mantendo dentro de um viés de oligarquia, de alguns, né, os diretamente descendentes dos europeus dominando esses países, roubando a terra, tomando conta das riquezas do país. Então, existe discursos assim anticolonial dentro do texto, mesmo quando há aquela brincadeira então fala a língua deles, e aí fala o inglês, porque é o que nós sofremos hoje, né? O neocolonialismo, né, dos Estados Unidos. E esses dois personagens, a Bruno e o Oscar, que são eles que relembram tudo, eles não são personagens que estão em movimento, eles não têm um lugar para si, tá? Eles estão, o lugar deles, por isso, a todo tempo, memórias e sonhos, memórias e sonhos, o que eles poderiam ser no futuro ou o que eles poderiam ter sido, né, se as coisas não tivessem acontecido da maneira que vem acontecendo na nossa América Latina, né? Então, essa experiência dos autores do texto, né, que foi a violência dos anos 60, dos anos 70, e que agora a gente vê se repetir de novo no Brasil, em toda a América Latina, né, como há pouco na Bolívia, que vinha de uma experiência muito rica de um governo com uma abertura para discutir as grandes questões da população, junto à população, um governo, né, de origem indígena, e que foi derrubado por um golpe, né, violentíssimo, que a gente tem medo que isso venha logo a seguir acontecer aqui no nosso país, né? Porque o dia a dia que a gente vive é um dia a dia que a todo momento, de alguma maneira, é conclamado esse fantasma dos anos 60, 70 da América Latina, que é a militarização do país, né? E a gente está aí diante de um governo que cada vez tem mais militares. No texto também fala que o país foi completamente militarizado, como havia militares, né, no país esse Nossa Senhora das Nuvens, que pode ser qualquer um dos países da América Latina. Muito obrigada. Eu abro a palavra, passo a palavra para ouvir também mais comentários dos demais de como que foi a sensação de estar lendo a peça, e também a partir do que o Paulo falou, né, sobre essa afinação que a peça tem com o momento atual que a gente está vivendo, essa relação com a memória. E quem quiser falar, então, está aberta a palavra. Vamos passar por um a um. Se puder trazer uma palavra que seja do que foi para se ler, o que a peça lhe evocou. Acho bacana ter esse feedback, assim. Esse texto, ele tem uma riqueza muito grande, ele abre um leque de possibilidades de tu pensar as sociedades contemporâneas na América Latina, né? Eu, por exemplo, topei participar, achei muito interessante, muito rico para mim, uma experiência única.
E eu vejo que ali nesse texto o aspecto de diversidade que ele tem é que ele trabalha esse fundo macropolítico, né? Isso que o Paulo falou um pouco sobre a gênese do Estado na América Latina e essa teia constante em que a gente está enredado, né? E que agora na geopolítica mundial está um processo de transição, está se deslocando o centro de poder, que historicamente na América Latina sempre teve sob a tutela dos Estados Unidos, há uma crescente influência da China, e essa disputa vai se prolongar por muito tempo, na medida que a China é uma economia em pleno crescimento, sem parar os últimos 15 anos, né? Os Estados Unidos continuam sendo a economia, a potência maior e a hegemonia de um continente como o nosso, mas a coisa está em mutação. E, ao mesmo tempo, é capaz disso estar introduzido nesse texto, e, por outro lado, algumas questões do cotidiano. Por exemplo, as 2 cenas que eu participei, trabalhando com alguns estereótipos do masculino, né? Desses 2 irmãos galanteadores, machistas, e brincando um pouco, mas ao mesmo tempo olhando criticamente essa maneira como se constrói a imagem do gênero masculino, a relação com o gênero feminino, como eles se referem às mulheres, essa necessidade dominadora que está no DNA patriarcal da América Latina. Eu acho que a peça mostra de forma mordaz isso. Eu acredito que isso deve ter divertido, onde foi encenado esse espetáculo, muito a plateia, os espectadores. E a outra cena também que eu participei, que é a visita da companheira do maestro, né? Que, enfim, ali já não é tanto essa discussão de gênero nem nada, mas como ela ironiza, através do maestro, do microcosmo de um maestro que tem a batuta na mão, que está comandando os músicos, a necessidade que nós, humanos, temos de exercer o poder. Ai, não, Beto, aproveito para te dizer que eu fiquei surpresa. Foi muito divertido. Você tem que continuar fazendo leituras. Aquela cena dos irmãos estava incrível, gente. Foi muito bom ver vocês 2 atuando juntos. E também muito feliz, obrigada pelo convite. Quero agradecer a oportunidade. Eu achei o texto incrível, né? Um texto político, engraçado, super irônico, super poético. Eu fiquei muito feliz com esse personagem que eu recebi. A Josefa, né? Aquele momento que ela fala que ela é uma mulher, né? Que as suas antepassadas tomavam banho de lua, né? Que coisa linda aquilo, né? Quando ela chama as pessoas. Achei, até comentando antes contigo, né? Antes da gente abrir a live, desse momento de vizinhos, né? Abram suas asas na janela, né? Um momento que também faz muita referência com talvez o valor que a gente esteja dando hoje, né? Para os encontros, né? A partir dessa experiência que a gente está vivendo. Me tocou muito também aquilo que a personagem da Bruna vive, né? De que dançar era proibido, né? E que quantas coisas sensíveis como a arte, né? Agora a gente vê esse governo, né? Que tem um descaso muito grande com a cultura no nosso país, né? Então a gente vê uma personagem falando que dançar era proibido, pensar que a gente está num Brasil onde talvez isso aconteça, né? Porque de alguma forma está acontecendo, né? Tanta coisa sendo tolhida. E também ela falando que ela deixou de abraçar porque ela começou a abraçar desde criança e foi sempre também censurada, né? E acho que isso também tem muito a ver com coisas que a gente tem refletido ultimamente, assim, né? E não só por causa da pandemia, mas já, né, de situações dos desafetos mesmo, né? Como a nossa sociedade ela é guiada por guerras e disputas, sejam elas de étnicas, comerciais ou ideológicas, né? Que isso também a Josefa traz, que é lindo, né? Quando ela fala, na verdade é todo mundo misturado, mas tem aquelas famílias que porque são índios não se bicam.
Que coisa, né? Que a gente, na verdade, é todo mundo, como o Paulo falou, né? Uma grande miscelânea de raças que formam um continente maravilhoso, né? E a gente ainda tem esse tipo de preconceito e maus tratos até, né? De povos aí tão ricos e tão maravilhosos como, por exemplo, os povos indígenas da nossa América do Sul. E, bom, é isso, colegas. Obrigada por esse momento hoje. Parabéns ao Ponto do Ferrinho, de Cultura do Ferrinho, que está dando início, então, a uma longa vida aí de lives e de leituras de textos e de projetos online também. Um beijo. Obrigada, Cici. Queria aproveitar e compartilhar, antes de seguir só um pouquinho. Aqui eu tinha feito mostrar um pouco do autor, né, do Arístides, que o Paulo comentou. E essa peça, ela faz parte de uma trilogia, que ele chama de Trilogia do Exílio. A primeira peça dele, eu entrei em contato quando eu fiz uma viagem à Bolívia, e fiz uma imersão no Teatro de Los Andes. E no final dessa imersão, que eles trabalhavam muito com o processo de criação cênica, a partir de imagem, eles nos deram um texto, e eles nos deram o primeiro exercício do exílio, que é Donde el viento hace buñuelos, que alguns traduzem como onde o vento faz sonhos, algo do tipo. E daí, eu li aquele texto, a gente fez a cena e eu trouxe, depois eu voltei, eu fui morar em outro lugar, depois eu tive muito forte essa experiência de transição de lugares, e aquele texto sempre foi comigo, eu sempre pensei, um dia eu queria falar sobre isso, porque ao mesmo tempo que o exílio, ele traz essa relação da questão da busca pelo pertencimento e do território, do não lugar, ao mesmo tempo ele traz esse lado do inefável, assim, da memória e dessas criações, tipo, os exilados são dispostos a imaginar coisas que até nunca aconteceram, né? E daí eu fiquei com essa peça, e daí agora eu resgatei essa da Nossa Senhora das Nuvens, que já teve apresentação aqui em Porto Alegre, na Terreira da Tribo, e ele tem mais um terceiro exercício também do exílio, ele canta muito sobre isso, né? Pensando justamente isso que a Cici fala também, né? O exílio, ele é político, mas existem muitas formas de banimento social, existem formas de autoexílio também, e ele canta um pouco sobre essas situações, assim, de solidão e identidade, perca da identidade. Uma peça que para mim assim é muito especial estar compartilhando com vocês esse momento, essa leitura, assim, porque é uma espécie de cura também, né? E ele traz isso, assim, ao falar desses processos. Acho que é o que a gente está vivendo, assim, o que a gente está vivendo de certa forma é uma espécie de exílio dentro do país, né? E quando, digamos, isso passar, a gente não vai voltar, né? Não tem como voltar, as coisas... É difícil tu voltar, assim, na verdade, para um lugar que passou, assim, tu tem que seguir em frente, e esse em frente é que a gente tem que construir, muitas vezes sem saber como, né? Acho que resgatando, assim, os nossos valores essenciais, originais, assim. Olá, quero agradecer pelo convite, eu fiquei muito feliz, sou muito feliz de estar aqui com vocês. A leitura dramática é uma ferramenta muito importante, principalmente agora que a gente não tem como estar presencialmente junto, e a gente pode usar então da tecnologia. Eu realmente nunca tinha lido Vargas, e vou buscar mais textos dele. Gostei muito da minha personagem, é uma cena que tem uma tragicomédia ali forte, que fala sobre, né, a questão do poder entre o casal, tem várias questões ali, o assédio, que é um tema tão importante da gente tratar hoje desde cedo, né, desde eu, como sou professora, eu também, né, procuro levar a leitura dramática para a escola e também tratar sobre esses temas importantes, assim, nesse sentido de consciência, da gente refletir, né, bom, tem muita coisa que eu poderia falar desse texto, mas eu estou muito feliz de estar aqui e poder ter participado dessa experiência da leitura dramática. Um grande beijo. Obrigada a quem está acompanhando. Eu só vou fazer um pequeno comentário, até em cima da fala da Paola.
que no último festival realizado pelo Ordens Extraverso, que foi o 5º Festival de Teatro Popular Jovem de Aprendizagem, né, organizado pela Terreira, o homenageado pelo 5º Festival foi o Aristides Vargas, né? E teve vários trabalhos dele que foram encenados assim por grupos convidados que o Oinós fez. Esse trabalho da Nossa Senhora das Nuvens foi encenado pelo Claude Shakespeare, do Rio Grande do Norte. Teve também Instruções para Abraçar Elaire, com o próprio Malaierba, né, com Aristides e a Sharon em cena, foi maravilhoso. Também teve La Razão Blindada, também pelo Aristides e por um outro ator do Malaierba, e Flores Arrancadas a Névoas, é um grupo, Línea Roja, da Argentina. E foi maravilhoso, assim, tipo, e com certeza, como várias pessoas já falaram, é um texto maravilhoso, assim, eu acho que uma escrita com muita maestria, personagens, assim, extremamente simbólicos. O meu personagem, que a Cícile, eu acho que foi um personagem maravilhoso, assim, que dá voz à ancestralidade, né, relembrando, assim, é quase como aquela voz da tradição oral, da que vai contando, né, ela contando ali para o Memé, e o Memé, a partir do momento em que recebe essa informação, né, começa a motivar uma reivindicação. Então, eu acho que a peça, na fala dos atores, assim, eu acho que a todo momento, eu acho que constantemente, assim, estão articulando, né, o sentido metafórico do exílio com o sentido histórico de diversas lutas sociais, né? Eu acho que sugere também várias reflexões sobre isso que já falaram: solidão, identidade, desamparo na sociedade contemporânea. Enfim, eu acho que é um trabalho muito rico. Eu acho que a Paula foi muito feliz na escolha do texto e achei também, assim, a leitura também muito rica, assim. Acho que para a gente completar, né, esse trabalho, que em função de todo essa questão do distanciamento, como o teatro, né, é um trabalho que exige o encontro, e a gente não teve, né, como dar continuidade nessas atividades teatrais. Então a gente acabou, né, optando por fazer esse trabalho através dessa ferramenta que nós temos agora, né, tipo, da ferramenta virtual. Vai ficar no canal do Grêmio Esportivo Ferrinho no YouTube, então as pessoas que quiserem depois assistir lá, a gente vai organizar e vai deixar ele lá disponível para acesso. Eu acho que era isso. Eu também quero agradecer a todos, acho que foi muito bacana, assim, o trabalho. Agradecer ao Paulo, a Cici, Claudinei, que é companheira, assim, desde o início, né, como a Paula já falou, o Grêmio Esportivo Ferrinho é uma agremiação que foi fundada por operários da antiga rede ferroviária, que até hoje vem lutando, assim, o seu quadro de cultura vem lutando, né, para transformar o espaço no equipamento cultural da cidade, da vila, né, que resgate essa memória dos ferroviários. E o Glauta desde o início, o Paulo desde o início também, e o Rian, que conheceu o Ferrinho há pouco. Eu acho que, então, é uma rede, eu acho, muito bonita, assim, que a gente está formando aqui. Esse encontro, assim, acabou se resumindo nisso. Obrigado. É uma experiência muito bonita. Fazia algumas vidas e séculos que eu não tinha contato com uma leitura dramática, e foi muito primoroso, assim, ainda mais uma leitura tão minuciosa e tão delicada na construção poética dela, né, imagética, simbólica, e achei primoroso muito. Acho que uma palavra para mim que fica é a delicadeza da escrita, assim. E o quanto ela me trouxe muitos suspiros, assim. E também uma certa harmonia humorada, assim, né? Nesse sentido tem o diálogo entre os dois personagens, muito nítido contemplar e meio que compreender essa voz coletiva da coletividade sendo expressa e professada pelo personagem, assim, né? Me fez muito pensar sobre viver em sociedade, né? Muito obrigada pela presença.
Pessoal, eu vou encerrando aqui a live, pelo menos, né? Para a gente poder fechar. Agradecer a quem nos acompanhou até aqui. Siga acompanhando as divulgações do Ponto de Cultura Ferrinho. Nós vamos seguir com atividades online. E continuem aí sempre fomentando a arte, o teatro, né? A resistência cultural. É o que a gente acredita, né? Não vamos matar aquilo que amamos. Então, Evoé e vida longa ao teatro.